Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Seguimos na playlist de Física aplicada para o ensino médio. Esse conteúdo pode ser útil também a todos aqueles que se preparam para concursos e vestibulares. Estamos trabalhando com a ótica geométrica e vamos resolver esse exercício abordando espelhos esféricos. Vamos ver esse caso aqui, um objeto localizado a 150 centímetros em frente a um espelho convexo. Então, é um espelho esférico convexo. Forma a imagem a 50 centímetros atrás do espelho. Determine a distância focal do espelho. Bem, vamos fazer algumas anotações que a gente usa geralmente na equação do aumento linear transversal e também na equação de Gauss. Um objeto localizado a 150 centímetros em frente a um espelho convexo. Claro, estamos falando de um espelho esférico convexo. 150 centímetros em frente ao espelho, pessoal, isso aqui é o P. O que é o P? O P é a distância do objeto ao vértice do espelho. Nós também podemos falar que é a abscissa do objeto em relação ao vértice. Então é 150 centímetros. Forma a imagem a 50 centímetros atrás do espelho. Essa é uma das características do espelho esférico convexo. A imagem é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Essa imagem também é chamada de virtual. Então, esse 50 aqui, ó, por convenção, ele tem que ser negativo. Eu trouxe aqui um resuminho que deve ser aplicado sempre quando falarmos de espelho esférico convexo. O P é maior que zero, ou seja, a distância do objeto ao vértice é um valor positivo. O P' é um valor negativo. O que é o P'? É a distância da imagem ao vértice. Então, esse valor aqui, ó, vai ser um valor negativo. Nesse exemplo, está marcando aqui, menos 10, ok? É o P'. Outra coisa é o foco. Essa medida aqui, ó, que vai do vértice até o foco, tem que ser considerada negativa. E depois, o resto é positivo. O objeto tem um valor positivo para a sua altura e a imagem também tem um valor positivo para a sua altura. Então, voltando aqui, forma a imagem a 50 centímetros atrás do espelho. Então, esse 50 aqui, ó, é o P', e ele necessariamente tem que ser negativo. Senão você vai usar fórmula e não vai achar a resposta correta. Bom, a pergunta é: determine a distância focal. Então vamos usar somente a equação de Gauss. Ela diz o seguinte, que 1 sobre distância focal é igual a 1 sobre o P mais 1 sobre P'. Então agora é só substituir. Eu vou encontrar isso aqui. 1 sobre F é igual a 1 sobre o P. O P é 150 nesse exemplo. E depois eu tenho 1 sobre o P'. P' é menos 50. Então eu vou pôr o negativo aqui. Ok? Isso é um número e está negativo. 1 sobre F é igual. O que nós vamos fazer aqui? Nós podemos multiplicar aqui, ó, 150 vezes 50 dá 7.500. E agora cruzado. 150 vezes menos 1, menos 150. 50 vezes 1, positivo, 50. Aqui deve 150, paga 50, fica devendo 100. 100 sobre 7.500. Agora, multiplicando cruzado, nós vamos ter aqui, ó, 100F, que é igual a 7.500 vezes 1, 7.500. Isolando o F, é 7, o 100 negativo, né? É 7.500 dividido por menos 100. A resposta vai ser negativa, claro.
Quando eu divido por 100, a vírgula se desloca 2 casas para a esquerda. Então vai vir aqui, 75 centímetros, 75 centímetros. Então essa é a distância focal. Menos 75 centímetros. Então nós temos aqui A, B, a resposta correta. O exercício já está resolvido. A distância focal é menos 75 centímetros. Já comentei por quê, que nós estamos trabalhando com espelho convexo. Essa imagem é virtual e é formada atrás do espelho. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos ver como fica essa representação para esse espelho esférico convexo, com os dados que nós temos aqui. Então, com os dados que nós temos, vamos fazer essa representação. Nós temos que o objeto está a 150 centímetros do vértice. Considerando aqui 50, 100, 150. Ele vai estar por aqui. Vamos colocar esse objeto aí. Aqui está o objeto. A sua altura nós não calculamos, não foi pedido, mas ela é indicada pelo O. Vamos dizer que esse objeto tem esse corpo extenso, que vai de A até B. Agora eu tenho o P', ou seja, a imagem. Ela vai estar aqui, a menos 50 centímetros. Então, se aqui é 0 e eu estou considerando 50 e 50, eu vou estar no menos 50 aqui. Ó. O foco é menos 75, vai ser aqui. Ó. Aqui eu vou ter menos 75. Aqui eu tenho o centro de curvatura. A distância do centro de curvatura ao foco é a mesma do vértice ao foco. Ok, mas vamos ver como fica a imagem. Então agora vamos lembrar um pouquinho dos raios chamados particulares. Observe o seguinte, ó. Se eu tiver um raio incidente que seja paralelo ao eixo principal, o que acontece? Ele vai refletir passando necessariamente pelo foco. Como o nosso caso aqui é um espelho esférico convexo, na verdade nós teremos aqui o prolongamento da reflexão. Mas fica assim. Aqui está o raio incidente. Aqui eu vou ter a reflexão. Nesse caso é assim, porque o espelho é convexo. E o que eu tenho aqui é o prolongamento da reflexão, que necessariamente passa pelo foco. Ok? Uma vez que a imagem é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, porque é uma imagem virtual. Outra propriedade com relação aos raios particulares. Um raio incidente que passa pelo centro de curvatura, a reflexão se dá sobre ele mesmo. Então, olha como fica. Então, aqui eu tenho raio incidente. Ele está passando pelo centro de curvatura, que é o C. A reflexão ocorre sobre ele mesmo. Então, fica indicado aqui incidência e reflexão. O que a gente usa aqui para formar a imagem é o prolongamento da reflexão. Então, nesse cruzamento aqui, ó, você observa que eu marquei aqui, ó, e vai ficar exatamente coerente, embora feito à mão livre. Vamos então reproduzir essa imagem. Então todas as informações foram colocadas aqui. O P igual a 150 é a distância do vértice ao objeto. O P' é a distância da imagem até o vértice. A distância focal é menos 75. Então é isso aqui, ó. Beleza? E fiz um comentário a respeito da imagem. Ela é virtual, direta e menor. Então essa parte aqui é um complemento. O exercício já tinha sido resolvido lá na primeira etapa. Ok, deixe like para o vídeo se você gostou, compartilhe, faça a inscrição, acione o sininho para receber todas as postagens. Valorizando o nosso trabalho, você mostra a importância desse conteúdo para a plataforma. Até mais, tchau!